Quero dar bom dia aí muito especial ao companheiro Roberto Paulino, vereador pelo PSOL, por essa brilhante iniciativa para a gente estar fazendo esse debate sobre a PEC 32. Quero cumprimentar também o companheiro Pedro Gorque, né, como vereador. Eu não sei quais os vereadores estão presentes, mas eu só consigo ver Roberto Paulino e Pedro Gorque. Cumprimentar também meus companheiros de mesa aí, companheiro Dário, minha madrinha Sônia, cumprimentar aí o companheiro Bruno e o companheiro Celino, que também está online, né, como eu, e dizer que eu estou falando aqui pela Frente Potiguar em defesa do serviço público. O que é essa Frente Potiguar? É uma reunião de entidades, né, do serviço público, não só do serviço público, mas principalmente do serviço público do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo federais, estaduais e municipais, que estão aí na defesa, como o próprio nome já está dizendo, em defesa do serviço público, né? E que se reuniu em torno dessa ideia, justamente devido a essa reforma administrativa, essa PEC 32, que vem com o intuito de acabar com os serviços públicos, né? E o serviço público que ela tenta acabar é exatamente o serviço público que serve à população, aquela da ponta, né? Como já foi exemplificado muito bem aí por Bruno e por Dário, é exatamente aquele serviço público que está lá na ponta. E nós com isso, né? E nós com isso. O que é que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso enquanto servidores e nós temos mais ainda a ver com isso enquanto população usuária desses serviços. Do serviço de segurança, do serviço de saúde, do serviço de educação, que são os básicos que servem à população. O que é que os governos fazem? Eles sucateiam esse serviço para que a própria população, que é usuária dele, se ponha a seu lado na hora da destruição. O que é que faz? Ele remunera mal os servidores, ele remunera mal os servidores, ele não dá condições de trabalho, ele sucateia os órgãos para que a própria população comece a se sentir incomodada porque não consegue ter acesso àqueles serviços. Para que na hora que ele quer privatizar, as pessoas dizem assim, não, privatizando é que é bom. Eu vou dar aqui um exemplo básico de como a privatização não é bom. Nós temos aí um exemplo da mudança da forma de organização da Petrobras e sua privatização. Vocês estão gostando do preço do combustível? Está bom o preço do combustível depois que privatizou? Depois que mudou a política econômica da Petrobras? Aquela Petrobras que o PT quebrou e que, apesar do PT ter quebrado, ela nunca deu nenhum tipo de prejuízo. E lembrando que quem quebrou a Petrobras, os grandes desvios que foram feitos, foram por servidores de carreira. Nenhum foi indicado pelo PT. Mas não veio aquela história, né? O PT quebrou a Petrobras, mas vocês tinham gasolina. Há menos de 2 anos, há 2 anos e pouco, vocês tinham gasolina de R$ 2,65. E agora a gasolina está quase R$ 7,00. Por quê? Como é que foram esses aumentos exorbitantes que em um ano a gasolina dobrou de preço? Mudança na política econômica da Petrobras e a privatização. Então, por aí, isso é apenas um exemplo do que pode acontecer com a saúde e com a educação. O serviço de saúde, aquela UBSzinha da esquina da sua casa, quando você chega lá, não tem o remédio, não tem o médico, você não consegue aquele exame, quando privatizar vai ficar bom, sabe por quê? Porque você vai ter acesso a isso de forma pingada e pagando por esse serviço. Então, é melhor a gente lutar por uma saúde pública de qualidade, com a capacitação dos profissionais, com a boa remuneração dos profissionais, com direito ao remédio e exame, ou privatizar, que você não vai ter o dinheiro para pagar. Então, é preciso que a gente entenda que isso que está vindo por aí, que está dizendo o seguinte,
Não, essa PEC vem para corrigir as distorções, ela não corrige as distorções. Ela vem para acabar com os favorecimentos dos servidores públicos. Os servidores públicos que estão na ponta, eles não têm favorecimentos, eles não têm grandes salários. Eu vou dar um exemplo aqui, eu me lembrei da Amanda Gurgel, que a grande projeção dela foi exatamente nessa Câmara Municipal, salvo engano, quando ela mostrou um contra-cheque dela, né? Pois eu quero aqui abrir o meu contra-cheque para vocês também. Eu sou uma servidora federal da Fundação Nacional de Saúde, recém-aposentada, depois de 33 anos de serviço. Vocês querem saber quanto é o meu grande salário? É R$5.000, que quando desconta imposto de renda e um plano de saúde que tenho, eu recebo menos de R$3.000. E olha que eu não tenho empréstimos, graças a Deus. É só imposto de renda e o plano de saúde. Eu recebo menos de R$3.000. Qual é o grande salário que eu tenho? Eu ganho menos de 3 salários mínimos depois de 33 anos de serviço no Serviço Federal. Eu quero dizer a vocês, pessoal, que essa reforma ela vem apenas para prejudicar a população, para acabar com o serviço público que é prestado à população. Não são as carreiras típicas de Estado, aquelas de fiscalização, de recolhimento de dinheiro para o governo. Esses continuam como estão. Quais são os grandes problemas que a gente vê no serviço público? Por exemplo, diz o seguinte, acabar com férias de mais de 30 dias. Ô, Dário e Sônia, vocês que são servidores públicos, o próprio Roberto Paulino, vocês têm férias de mais de 30 dias? Porque eu não tenho. Eu não tinha quando estava na ativa. Nenhum de nós tem. Sabe quem é que vai ter férias de mais de 30 dias? É o pessoal do judiciário. Eles estão na reforma? Não estão na reforma. Vocês sabem quem é que tem pensões vitalícias altíssimas até o fim da sua vida, se não casar, e aí ninguém casa? São as filhas dos militares. No serviço executivo isso não existe. Mas eles estão na reforma? Não, eles não estão na reforma. Vocês sabem quem é que tem uma infinidade de penduricalhos que triplicam, quadriplicam os seus salários? É o pessoal do Legislativo, que tem auxílio paletó, que tem auxílio moradia, que tem plano de saúde restrito para ele e para toda a sua família, que você não tem, né? Sabe quem é que tem isso? É o Legislativo. Mas eles também não estão na PEC. Eles também não estão na reforma administrativa. Então, sabe para quem é essa PEC? Para você que usa o serviço público, para você que precisa de um professor na escola para o seu filho, para você mesmo, para você que precisa usar a UBS, para você que precisa usar o posto de saúde, que você hoje tem a vacina, e essa pandemia veio para mostrar à população e ao mundo a importância do SUS, porque os outros países têm inveja do Brasil, porque o Brasil tem o SUS. Vocês acreditam nisso? Ao tempo em que o país, o Brasil, está servindo de chacota no enfrentamento à pandemia devido ao presidente genocida que nós temos, o Brasil também está servindo de inveja, porque a gente conseguiu, porque Mandetta queria acabar com o SUS. Mandetta, quando era deputado e quando era ministro da Saúde, o ministro Mandetta queria acabar com o SUS, e ele não conseguiu. E graças a isso, nós hoje não temos ainda o dobro das absurdas mortes que nós temos no país. Nós não temos o dobro disso porque nós temos o SUS. Nós hoje temos um monte de vidas protegidas, milhões de vidas protegidas devido às vacinas, porque nós temos o SUS. Então, é importante, população, que você entenda que essa PEC, essa reforma administrativa, ela vem para prejudicar você. Não consigo ver, Roberto. Ah, tá, conclua. Tá? Então, eu queria só, para finalizar, em nome da Frente Potiguar, dizer o seguinte: senhoras e senhores vereadores, vocês estão recém-eleitos, mas vocês vão, no ano que vem, pedir voto para os seus deputados, estaduais, federais, senadores, governadores, e eu quero fazer aqui um rápido levantamento que me permita o horário. Nós tivemos 3 grandes ataques à população brasileira, que foi a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora a recentíssima medida provisória 1045, que é
uma reforma trabalhista dentro da reforma trabalhista. E eu quero lembrar aqui que os partidos PT, PSOL, PSB e, em parte, o PROS e o PTB votaram com a população, votaram não a esses projetos. Mas eu quero lembrar que o PSDB, o DEM, o PRB, o PP, eu vou dizer aqui os nomes, tá? Era Rogério Marinho na época, no PSDB, Felipe Maia do DEM, PRB, Benes Leocádio, que depois foi para os Republicanos, mas continua como deputado federal, o PP de Beto Rosado, né, que usurpou o mandato de Mineiro, o PSD de Fábio Farias, que depois foi substituído também, o PL de João Maia, que continua, o MDB de Walter Alves, que quando não vota contra a população se ausenta, e o PSL do General Girão. Eu quero dizer que esses partidos todos votaram contra a população. E alguns desses, depois da reforma trabalhista, já não voltaram. Então, eu quero dizer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que vocês têm esse papel de pedir a seus pares, pedir aos seus deputados que votem contra essa PEC, porque isso não será perdoado pela população. Muito obrigada, desculpe ter me estendido um pouco, professor Robério. Então, agradecer novamente a Robério, né, por essa iniciativa importantíssima, cumprimentar todos os companheiros aí de mesa virtual e presencial, corrigir duas injustiças, né? Uma que eu esqueci de cumprimentar Marcelo Tinoco, que está aí representando a Intersindical, eu não o tinha visto, então agora faço em nome dele aí o cumprimento à mesa. E quero também corrigir a outra injustiça, é que eu falei os deputados que votaram contra o povo, né? Que foi Benes Leocádio, Beto Rosado, Fábio Farias, João Maia, Walter Alves e General Girão. Quero também agora dizer os que votaram a favor do povo, né? Natália Bonavides, do PT, Rafael Mota, do PSB, e dizer que Carla Dickson, né? Ela votou contra, apesar dela ser do PROS, ela votou contra o povo agora na MP 1045, que retira mais direitos ainda da classe trabalhadora. Então, dizer aí, ó, a nossa vereadora Margarete Régia, que é do PROS, que diga a Carla Dickson que nós estamos de olho em tudo que é votado contra a população do Brasil, tá? Então, pedir também aí a todos os vereadores de Natal que continuem, também digam aos seus pares, né, que vão ser candidatos a deputados estaduais, que são candidatos aí a deputados federais, especialmente a senador, ou senadora, né, que nós estamos acompanhando cada voto, que nós estamos acompanhando cada passo que é dado pelos parlamentares do Rio Grande do Norte, e que nós queremos que todos eles digam não a essa PEC 32, digam não à reforma administrativa, como uma medida de justiça à população que o elegeu, ou à população que a elegeu. A Frente Potiguar, em defesa do serviço público, reúne todas as centrais, movimentos, entidades, todos numa luta e que alcança, inclusive eu sou diretora da CONDICEF, da confederação, a maior confederação do Brasil, né, da América Latina, inclusive, e nós estamos acompanhando cada passo de cada parlamentar e estamos divulgando os seus partidos e os seus posicionamentos. Então, diante das falas dos meus companheiros, das minhas companheiras, inclusive das intervenções que houveram do plenário, que já colocaram bem aí quais são as mazelas da PEC 32 e suas repercussões para a classe trabalhadora, eu quero me centrar nessa questão e dizer a cada vereador e a cada vereadora que está aí nessa casa, né, que foram eleitos aí no município de Natal, a maior população do estado, que nós vamos estar acompanhando os votos dos seus parlamentares na PEC 32 e vamos denunciar os que votarem a favor da PEC no Congresso e no Senado. Então, quero deixar esse recado, a frente vai estar incansável nesse acompanhamento, nós do Sintcef também, a Condicef a nível nacional, vamos estar aí nesse acompanhamento. Então, agradecer mais uma vez ao vereador Roberto Paulino, do PSOL, por essa iniciativa e dizer que a frente vai estar sempre à disposição
para fazer esse debate em qualquer Câmara Municipal, na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa e em qualquer outro fórum, maior ou menor, onde queira se esclarecer realmente o que é essa PEC 32. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.